Agora, notícias internacionais. Donald Trump continua anunciando os novos nomes que vão fazer parte do governo dos Estados Unidos a partir do ano que vem. Entre os novos escolhidos está Elon Musk. Ele vai assumir o Departamento de Eficiência Governamental. Segundo um comunicado, o departamento vai servir para aconselhar na tomada de decisões relacionadas a controle de gastos do novo governo. Musk foi um dos principais doadores da campanha eleitoral do republicano e esteve presente em diversos comícios. O empresário, dono da Tesla, SpaceX e da rede social X, vai trabalhar em conjunto com Vivek Ramaswamy, que disputou as primárias republicanas para concorrer à presidência. Novato na política, Ramaswamy tem 38 anos e é filho de imigrantes. Apesar disso, defende a deportação de todos que entrarem de forma irregular no país. Donald Trump também anunciou o ex-governador do Arkansas como o próximo embaixador americano em Israel. Segundo o republicano, Mike Huckabee ama Israel e o povo do país e vai trabalhar para trazer a paz no Oriente Médio. A escolha acontece em um momento em que o presidente eleito tenta alinhar a política externa aos interesses israelenses. O republicano anunciou também o nome do indicado para comandar a CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos. É o ex-diretor de inteligência John Ratcliffe. Ele também foi cogitado para assumir o comando da Procuradoria-Geral. Cabe ao Senado aprovar a nomeação. Seguindo a área da defesa, um nome escolhido por Trump chamou a atenção. Trata-se de Pete Hegseth, que, segundo o presidente eleito, irá assumir como secretário de defesa americano. Pete é apresentador da rede de televisão Fox News e veterano do Exército dos Estados Unidos. Quem chega para fazer uma análise é o Igor Lucena, que é doutor em Economia e Relações Internacionais. Igor, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Bom, o Musk acho que não era surpresa para ninguém, né? Mas qual é a sua análise sobre esses nomes da equipe do novo governo, hein? Boa tarde, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês. Kelly, os que estão sendo colocadas características muito importantes. Primeira, são trumpistas, principalmente acima de tudo. Eles seguem a visão de Trump, eles acreditam piamente no planejamento de Trump. Isso foi muito diferente dos líderes que ele escolheu no seu primeiro mandato, onde ele pegou muitas pessoas que eram do Partido Republicano e alguns mesmo do establishment. Agora não. Ele criou pessoas e está colocando pessoas que estão intimamente ligadas com seus projetos. Isso significa, na prática, que os planos eleitorais que Trump foi eleito vão se tornar uma realidade. Essas pessoas estão nesses cargos para fazer isso. E tem algumas características que Trump entendeu no primeiro mandato que talvez tenham sido problemas, né? A parte de defesa, ele é um ex-veterano que entende de conflitos, mas que, de uma certa maneira, dá um bypass em colocar um general ou um militar para comandar o Departamento de Defesa. Ao mesmo tempo, ele coloca como secretário de Estado Marco Rubio, senador pela Flórida, e que tem um profundo conhecimento de Brasil, de América Latina, é extremamente crítico ao Hamas, é contra a Rússia, tem uma chamada linha dura. Todos esses líderes, eles são baseados numa espécie de linha dura de, como os americanos chamam de hawkish, né? Eles são fiéis aos seus ideais. O próprio Elon Musk é um outro fato disso, né? Interessante que algumas metas já foram colocadas. Musk falou que o governo americano tem cerca de 240 órgãos e departamentos federais e eles querem diminuir para aproximadamente 99 até 4 de julho de 2026, numa alusão à comemoração de 250 anos da independência americana. Então, aparentemente, o governo Trump não está perdendo tempo. E tudo isso mostra que a política externa ativa vai ser totalmente diferente da política de Joe Biden. Isso está muito claro. E acho que vai ter um impacto global muito grande. Para o Brasil, até mais importante, porque o próprio Marco Rubio, que vai comandar toda a diplomacia, já fez cartas abertas como senador, criticando a situação que ocorreu entre o X e o STF, e ele fez até mesmo críticas abertas ao ministro Alexandre de Moraes, criticando
colocando como um censor, uma pessoa não ligada às liberdades democráticas. Então, de fato, todos esses anunciados colocam até mesmo uma necessidade de pensamento sobre o que a diplomacia brasileira vai fazer. Porque, em alguns casos, como é o caso de Elon Musk, ele está investigado pelo STF, mas hoje é secretário de Estado, se tornará secretário dos Estados Unidos. De qualquer forma, os países têm leis independentes, né? Então, vamos ver também como tudo vai acontecer. E, comercialmente falando, Igor, eu acho importante, você que acompanhou a eleição americana diretamente nos Estados Unidos, se essas nomeações, você disse que é uma tendência de ter um governo mais linha dura, se realmente o Trump vai taxar a China, né? Ao que tudo indica, isso deve acontecer? Kelly, não acho só que ele vai taxar a China, mas as visões de Marco Rubio, ele defendeu no Comitê de Relações Exteriores, inclusive banir empresas chinesas que queiram operar nos Estados Unidos em setores econômicos que ele considera sensível. A questão de Rubio é muito da reciprocidade. Se, por exemplo, empresas americanas como o Google, o Facebook, não podem operar no setor de telecom e de internet na China, porque o governo chinês acredita que é extremamente sensível para a manutenção do governo, ele acredita que isso deve ser colocado de maneira recíproca também para empresas chinesas. Então, acho que as tarifas são uma realidade e o grande questionamento é qual vai ser o tamanho dessas tarifas, se vão ser algo em torno de 10%, 15%, como o Trump quer colocar para o mundo inteiro, ou ele vai fazer algo muito mais forte, 30%, 40%, 50%, e até mesmo filtrar empresas que possam ou não estar presentes no mercado americano. E, obviamente, esse tipo de tensão impacta fortemente o mercado acionário, pressiona dólar e faz com que o mundo fique mais tenso quando a gente fala em guerra comercial. Igor, em processo de transição para o novo governo, Joe Biden recebeu hoje na Casa Branca o presidente eleito Donald Trump. O encontro é uma formalidade, simbólico, já que os detalhes práticos da transição são tratados por representantes escolhidos pelos líderes. Os dois se cumprimentaram com um aperto de mãos. Biden parabenizou o presidente eleito Donald Trump e disse que espera uma transição tranquila em janeiro e que vai garantir que seu sucessor seja acomodado quando retornar à Casa Branca. Essa reunião não aconteceu lá em 2020, quando Donald Trump perdeu a eleição para Joe Biden. Ontem, o presidente da Câmara afirmou que os republicanos estão prontos para entregar a promessa de Estados Unidos em primeiro lugar. Você, como grande economista, Igor, traduz para a gente como que isso vai impactar essa frase em Estados Unidos em primeiro lugar. O que a gente pode esperar, hein? Kelly, primeiro eu acho que é muito importante esse ato da transição. Acho que a democracia americana ficou muito abalada quando não houve isso na transição de Trump para Biden. Agora, Biden para Trump, a gente está vendo um pouco de normalidade institucional. Essa foto é muito clássica entre todos os presidentes americanos. Isso mostra uma transição pacífica de poder, sem nenhum tipo de manifestação contra e tentativas de entrada no parlamento. Agora, isso é muito salutar, eu acho que isso tem que ser a prática em todos os países do mundo. E o ponto que ele fala sobre América em primeiro lugar se dá basicamente em fazer uma reanálise de contratos comerciais, de participação em órgãos multilaterais. Essas pessoas que foram eleitas têm o objetivo de colocar os interesses americanos acima de tudo. Porém, o que é interessante é que a visão isolacionista que existia durante o primeiro governo Trump, ela parece ser muito esperável. Tanto Marco Rubio quanto Wallace e os outros líderes que estão envolvidos agora com a política externa, Huckabee também, são pessoas que têm uma ligação internacional, que têm interesses em aproximar países e expandir o interesse das empresas americanas e do Estado americano ao redor do mundo. Então, por mais que Donald Trump seja uma pessoa com viés isolacionista, no meu ponto de vista, eu acho que ele vai ser muito mais intervencionista. Obviamente, o ponto que ele coloca quando ele diz America First é justamente rever posições comerciais, rever ajudas internacionais,
rever os próprios avanços em guerras e fazer com que, na ideia dele, os Estados Unidos volte a ter a preponderância de tomar decisões que influenciam o mundo, que, na visão de Donald Trump, se perdeu durante o mandato de Joe Biden. Igor, antes de deixar o cargo, o presidente Joe Biden pretende reforçar o apoio militar norte-americano à Ucrânia. A informação foi dada pelo secretário de Estado, Antony Blinken, durante uma visita à sede da OTAN. Segundo ele, os Estados Unidos vão continuar, sim, fortalecendo a Ucrânia para garantir que ela possa se defender de forma eficaz contra a agressão russa. Nesta semana, o presidente Volodymyr Zelensky informou que a Rússia está intensificando os ataques. Todo o país foi colocado em alerta depois de ataques massivos contra várias localidades na segunda-feira. Moradores, inclusive da capital, Kiev, foram orientados a procurar abrigos seguros. Os Estados Unidos atualmente são o maior fornecedor de ajuda militar à Ucrânia. Durante a campanha, o presidente eleito Trump prometeu acabar com o conflito em 24 horas, mas ainda não tem certeza sobre o posicionamento dele ao assumir o cargo. O que a gente pode esperar em relação a esse conflito no leste europeu? Kelly, são duas situações bem diferentes, né? O conflito em Israel, Trump já disse que vai dar todo o apoio possível e que os israelenses estão bem tranquilos em relação a isso. É muito mais uma liberalização do que Israel pode fazer. A situação na Ucrânia é muito pelo contrário complexa. Trump não tem interesse em continuar mandando recursos financeiros e que Biden quer adiantar o máximo de envios de tropas, de armas e finanças para Kiev. Os europeus estão tentando criar um projeto ou uma ideia para que eles possam suplementar o apoio a Kiev na defesa com a Rússia. O grande ponto é que Trump vai entrar nesse conflito. Agora, como ele vai tentar resolver o problema é a grande incógnita. O medo que existe na União Europeia e principalmente na Ucrânia é que Trump force um acordo entre Ucrânia e Rússia que entregue parte dos territórios ocupados pela Rússia para oficialmente anexados à Federação Russa, fazendo com que haja de fato uma perca para Kiev e dando também uma espécie de vitória para Vladimir Putin, que poderia incentivá-lo a avançar por outros territórios da Europa, como a Moldávia. Então, o grande questionamento é: Trump vai diminuir os recursos financeiros a partir do momento que ele sentará na cadeira? Isso é quase uma realidade. Agora, qual vai ser o plano que Trump tem para encerrar o conflito? Não se sabe. O plano apresentado já à sua equipe por Volodymyr Zelensky, que foi aprovado pelos europeus, aparentemente não teve uma resposta nem positiva nem negativa da equipe de Trump. A gente vai seguir acompanhando, viu? E contando com a sua análise. Igor, boa tarde para você. Até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Até a próxima.